Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. É com alegria que estamos de volta com mais uma programação aqui para você que é o nosso seguidor aí no canal Saúde Mental e Resiliência, para você que é ouvinte aqui da Rádio Boa Notícia FM. Hoje vamos estar conversando, refletindo aqui sobre o amor como remédio para a alma, tendo aí como base da nossa reflexão a carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 13, Vamos estar lendo aí um pouco desse capítulo, refletindo sobre o amor. Paulo, que escreve a esta comunidade de Corinto, uma das comunidades onde ele escreve assim, as suas maiores cartas, a comunidade de Corinto, que era uma comunidade plural, uma comunidade de pessoas de várias nacionalidades, de várias culturas, pessoas de vários níveis culturais, que tinham um propósito de, a partir da fé cristã, se reorganizarem, viver a comunidade, a fraternidade, tendo como base um princípio comum, E o amor, Paulo coloca como centro desta unidade, E se olharmos na perspectiva teológica, o amor vem sempre como base de restauração, como este remédio que Deus utiliza para reorganizar as coisas do mundo, em especial o pacto dele de aliança com a humanidade, este pacto que tem a função restauradora, Se olharmos ali no Antigo Testamento, o episódio de Adão e Eva, o rompimento desta aliança com o pecado de Adão e Eva, a desobediência, e como consequência o pecado entra no mundo e de uma certa forma toda a humanidade participa desse pecado, desse pecado original. Então, a partir de então, nós temos aí, do ponto de vista teológico, uma situação desagradável para a mulher, porque a mulher, ao longo da história bíblica, ela vem sendo desprezada, maltratada, às vezes tratada como objeto de negócio da família, O direito do homem sobre a mulher é uma coisa assim que vem mudando ao longo da história. Já demos passo muito significativo nesse sentido, e boa parte desta concepção às vezes é atribuída à figura do pecado, porque a mulher é vista às vezes como aquela que desvia o homem do seu propósito, do seu destino. Sabemos que isso não é verdade, Cada um é responsável por suas ações, por tomar suas decisões, deixar se influenciar ou não. Quer dizer, todos têm esta capacidade reflexiva sobre as suas próprias ações. Mas nós vamos ter, séculos depois, a partir de Maria, a partir de Jesus, a restauração deste pacto, desta aliança, da dignidade do homem e da mulher, que a partir de Maria, a partir de Jesus, assume assim uma nova conotação. A dignidade da mulher é restaurada como aquela que permanece fiel, aquela que permanece ligada ao Senhor, aquela que se coloca à disposição do Senhor como instrumento de transformação, do Deus da vida, e o Deus que a escolhe, e a escolhe para que ela dê corporeidade, materialidade ao verbo que se encarna na nossa humanidade a partir de Maria, do seio de Maria. E Jesus, na cruz, doa-se por amor, entrega-se por amor,
um ato esplêndido de livre e espontânea vontade, estreitando assim os laços entre o céu e a terra, né? Ele se coloca como caminho, como verdade e vida para adentrar esta outra realidade, que é a realidade divina. Então nós temos, na perspectiva teológica, a restauração do pacto de aliança, que sempre é acompanhado de uma atitude de misericórdia, de compaixão de Deus para com a humanidade, né? Esse aspecto é muito importante. Se Deus se mostra misericordioso, né, cuidadoso com a humanidade, quanto mais nós, seres mortais, devemos ter esta preocupação de cuidar uns dos outros, de ter como base o amor, o cuidado, o respeito, a consideração, né, são muito importantes. Então o amor, na tradição grega, dividido aí em várias perspectivas, entre elas a dimensão do eros, a dimensão do prazer, da realização, da reprodução da espécie humana, né? O amor como filia, como amizade, como fidelidade, como companheirismo, né? Esse aspecto importante da vida. E o amor como ágape, como entrega, como doação incondicional à providência divina, ao sagrado, ao transcendente. Esses aspectos do amor faz parte da nossa vida, né? Enfatizamos às vezes mais um aspecto do que outro, dependendo da situação pessoal, da condição pessoal. O importante é trabalhar a harmonia destas dimensões e não viver uma certa dualidade sentimental em nossa vida, né? Certos transtornos. E nesse sentido, antes de recorrer ao texto bíblico, gostaria de estar conversando sobre o mito do Eros, né? Esta força criadora, esta força revitalizadora, né? Esta energia que dá vida à humanidade, né? Tem um mito, né? O mito de Eros, né? De onde vem a palavra, o desejo erótico, né? Esta energia criadora. Este mito que irei contar agora, ele é inspirado aí na narrativa do mini dicionário compacto de mitologia, né? É publicado aí pela editora Rediel, né? Que publicou este livro, né? Que eu carrego, é uma forma compacta, né? Que tem várias descrições mitológicas. Eu gosto muito de mitologia, e aí venho com este exemplar aí já há muito tempo, usando nas minhas meditações, nas minhas reflexões. Então vamos ao mito de Eros, né, como parte integrante desta dimensão do amor, né? Vamos ver o aspecto mitológico, porque foi a partir do mito que a filosofia começou a fazer as suas reflexões, as suas abordagens, e começou a se libertar de certas concepções antigas, sistematizando assim um conhecimento mais racional, um conhecimento mais apurado da realidade. Então o mito sempre tem uma mensagem, né, que é importante a gente extrair daí. Então, Eros, filho da noite e do Erebo, encarregado da harmonia cósmica, ele é apresentado por Hesíodo e os órficos como um dos elementos primordiais do mundo, né? Um Deus criador, né? Um Deus aí com letra minúscula. Mais tarde, atribuiu-se como pai, né? O pai de Eros, Zeus, Ares ou talvez Hermes, né? Então esses deuses aí da mitologia grega foi atribuído a Eros. Então a gente percebe que já tem uma dificuldade, né, de reconhecimento da paternidade, né? E como mãe, Afrodite, né? Então a gente já percebe aí que a Afrodite já colocar em dúvida a sua fidelidade com Zeus, com Ares e com Hermes, dentro desse aspecto mitológico. Bem,
O Eros é representado como um menino alado, munido de um arco e de flechas, né, destinadas a despertar os ardores da paixão entre os humanos. Um menino turbulento e malicioso, foi porém vítima de suas próprias armas, apaixonou-se pela psique, né? Ao termo psique, né, onde vem o termo psíquico, se refere à mente, né, à capacidade racional, mas na mitologia é representada a psique, né, por uma princesa, é uma alegoria personificada da alma que é representada por uma princesa, cuja a beleza provocou ciúmes de Afrodite, né? Afrodite teve ciúme de Psique. Bem, após a previsão de um oráculo, né, Psique foi abandonada em um rochedo e destinada a ser devorada por um monstro. Eros apaixonou-se por ela e levou-a para um palácio mágico, onde visitava todas as noites, mas exigiu o anonimato. Ela nunca poderia ver o seu rosto. Encorajada, porém, por suas irmãs, uma noite Psique contemplou o rosto do amado. A luz de uma lâmpada, mas deixou cair uma gota de óleo fervente sobre ele. Acordando, Eros foge, para o palácio, desapareceu, e Psique pediu auxílio a Afrodite. Então, ela se sentiu abandonada, Psique, a partir do rompimento, deste pacto que ela tinha firmado com ele, de não olhar no rosto dele, Então ele some, ela pede auxílio a Afrodite. Bem, a deusa tomou-a a seu serviço, impondo-lhe tarefas humilhantes, as quais conseguiu cumprir com a ajuda oculta de Eros. Quer dizer, mesmo afastando-se de Psique, Eros continua ajudando de uma certa forma, Então Eros vai ajudá-la a cumprir as suas tarefas impostas por Afrodite. Que tarefas foram essas? Bem, algumas formigas ajudaram-na a separar todos os tipos de sementes. Uma águia ajudou a esgotar a água do Estige, Bem, com o concurso feito por Zeus, ela finalmente reencontrou Eros e desposou, casou-se com ela. Então nós temos aí um relato breve, compacto desta experiência do amor de Eros para com Psique. O termo Psique é símbolo da sedução, sob a sua forma perversa, da perda da aspiração, da cegueira. O desaparecimento do palácio e a fuga representa a libertação das correntes do prazer físico. Os trabalhos penosos que ela teve que executar representam as dificuldades a serem superadas a fim de lavar a sujeira da devassidão. O reaparecimento de Eros simboliza a visão sublime do amor físico, a verdadeira visão do amor, Então, assim, uma interpretação um pouco superficial deste aspecto mitológico da psique de Eros, nessa dimensão erótica, de onde vem o termo Eros. Bem, então nós vimos que o amor tem as suas dimensões, a dimensão do Eros, da filia e do ágape, que somos desafiados a cada dia integrar estes aspectos em nossa vida, em nossa formação.
Quando nos referimos ao amor, como na perspectiva cristã, nós temos aí a carta de Paulo a Corinto, né, a comunidade de Corinto, né? Os coríntios eram pessoas de várias nacionalidades, uma cidade portuária na Ásia Menor, onde pessoas iam e vinham. Então, neste fluxo de pessoas, de culturas e tradições, a dificuldade é você construir algo estável, né? Algo seguro. Então, Paulo vai colocar o amor acima de tudo, né? O amor na perspectiva da unidade, da comunhão e da fraternidade entre as pessoas. E aí Paulo, no capítulo 13 da primeira carta dele aos Coríntios, vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria, né? Ainda que eu tenha o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, que eu tenha toda a fé a ponto de mover montanhas, se eu não tenho amor, eu nada sou, né? Ou seja, o ser, a existência da concepção dele passa a ser o amor. No amor, a pessoa sem o amor, eu nada sou, né? A pessoa passa a não ser, né? O sentido da existência humana, segundo Paulo, é o amor. E ele diz ainda que eu reparta todos os meus bens, ainda que eu entregue o meu corpo às chamas, se eu não tenho amor, nada disso me adianta. Nada disso me adianta. Então ele coloca o amor como centro, acima de tudo, mesmo nesta perspectiva do martírio, quer dizer, a pessoa se martiriza, ou seja, se entrega como oferta, né? Porque acredita, porque ama, por um amor maior, por um amor sublime, que vai além do aspecto material, mas como base tem que ser o amor e não a glória, a autopromoção pessoal, né? Aí ele continua, o amor, ele vai definir o que é o amor, o que ele entende por amor. O amor é paciente, prestativo, é o amor, né? Então o amor tem o aspecto da paciência, prestativo, né? Cuidadoso, né? A pessoa que não se irrita, né? Ele continua dizendo, não é invejoso, não se vangloria, não se incha de orgulho, né? São qualidades importantes aí dos amados, ou das pessoas amadas, ou de quem ama, né? Superar a inveja, superar o orgulho, né? E ser paciente, né? Ser prestativo, né? Ele continua dizendo, não falta com respeito, não é interesseiro, não se irrita, não planeja o mal. Quem ama não deseja o mal e não planeja o mal, né, para a outra pessoa, né? Quando a pessoa chega nesse nível de desejar o mal, de querer prejudicar o outro, ela está sendo conduzida não pelo amor, mas pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, que já entra na dimensão da maldade e não mais do bem, né? Não mais na dimensão dos valores, mas dos contravalores. E aí Paulo continua no versículo 6, não se alegra com a injustiça, né? Tem gente que se alegra com a injustiça, né? E às vezes defende a injustiça, né? Se alegra com a verdade, né? O amor se alegra com a verdade, né? A verdade, porém, tem o seu aspecto circunstancial, que tem que ser colocado no momento oportuno, na hora certa, para não causar um transtorno maior, né? Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? O amor, esta dimensão do sacrifício,
né, da superação, a pessoa que renuncia o sentimento de apropriação do outro, que é uma doença, que já é um desvio do sentimento, quando a pessoa quer se apropriar, quando a pessoa quer ter e possuir o objeto ou a pessoa que ela diz que gosta, que ela diz que ama, enfim. O amor se refere unicamente às pessoas, né? Então o amor nunca acabará, as profecias desaparecerão, né? As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, pois conhecemos em parte, profetizamos em parte, mas quando chegar à perfeição, o que é parcial desaparecerá, né? Então, vamos parando por aqui no versículo 10, né, do capítulo 13 desta carta belíssima, onde Paulo nos coloca aí alguns aspectos importantes do amor, né, que devemos levar em consideração no nosso relacionamento interpessoal, né, o nosso relacionamento interpessoal, o amor, né? O amor que nos faz fazer coisas extraordinárias no aspecto da doação, da entrega, né? É muito importante esse aspecto do amor, né? O amor que não é interesseiro, que não é invejoso, que não procura a sua própria promoção, mas a promoção do outro, a defesa do outro, que se sacrifica no lugar do outro. Este aspecto da doação que é muito importante. E dentro deste aspecto, né, desta relação importante do amor, como ele se manifesta, como ele aparece, tem uma frase, né, de Maquiavel no livro o Príncipe, né, que ele vai dizer o seguinte: mais importante do que ser é parecer ser, né? Então Maquiavel, observando o comportamento social, observando as formas de governos do seu tempo, e como os gerentes, né, os gestores, né, reis, que faziam parte das monarquias, aqueles que faziam parte da democracia, da república, enfim, como eles se comportavam, né? E nesta relação com o povo, então ele vai abordar um aspecto que vai ser muito recorrente na modernidade até os dias de hoje, que é o parecer e não ser, entre o ser e parecer, quer dizer, como a gente relaciona esse aspecto do ser e do parecer, né? Aí no período que ele viveu, do Renascimento, aí já entrando na modernidade, nós vamos ver aí as pessoas que se maquiavam, se produziam, né, usavam as suas vestes esplendorosas, as suas maquiagens, né, as perucas, tentando aparentar do ponto de vista fenomenológico algo extraordinário, grandioso, glorioso, né? Então ele vai ressaltar esse aspecto do parecer em relação ao ser, né? Fazendo aí uma diferença. E nesse sentido, para quem quiser aprofundar esta reflexão, nós não vamos estar entrando muito neste detalhe, tem um artigo interessante, né, do senhor Rafael Ruiz, né, publicado no dia 8 de maio de 2020, né, com o tema Quando a questão é ser ou parecer, né? Ele faz uma reflexão interessante, aí tomando como base esse pensamento de Maquiavel, aprofundando também na relação de William Shakespeare, né? Trabalhando a obra de Hamlet, né? E é muito interessante. Eu vou colocar depois o link aí no canal Saúde Mental e Resiliência,
Quem quiser ler um pouco esse texto, que é colocado na perspectiva empresarial, nesta relação com o mundo dos negócios, e que também serve muito para a nossa vida, esta relação do ser e do parecer, né? Nos ajuda a refletir bem sobre a nossa vida. E abrindo aqui aspas aqui para citar aqui um pouco do que ele coloca no seu artigo, ele diz o seguinte: é precisamente nesse sentido que uma coisa é ganhar estabilidade por meio da técnica e outra muito diferente se for por meio da virtude, né? Por meio da virtude. A técnica ensina-nos o como fazer, inclusive como fazer bem qualquer produto. À medida que o repetimos, vamos ganhando mais destreza, mais habilidade, mais técnica. A virtude também nos ensina o mesmo, como fazer bem qualquer coisa. E à medida que repetimos os atos, vamos ganhando mais habilidade, mais hábitos, mais virtude. Até aí não parece haver muita diferença, né? Ele fazendo esta diferença entre a virtude e a técnica. Aí ele continua: normalmente não percebemos que a virtude repetida e constante nos reestrutura interiormente, nos transforma por dentro. Passamos a ter hábitos, e os hábitos são estruturados, né? São estruturas operativas que configura todo o nosso ser, nossa inteligência, nossa vontade, nossos sentimentos, nossa maneira, enfim, de ver as coisas, de interpretá-las e de vivê-las, né? Vou fechar aspas por aqui. Então é um texto muito interessante, vale a pena reler, refletir sobre ele colocando aí no mundo dos negócios, que é o mundo das aparências também, que você tem a opção de optar pela técnica, puramente pela técnica, ou cultivar a virtude, ambas com seus aspectos diferentes, mas vão se modelando os hábitos. Quando a pessoa cultiva os bons hábitos, ela vai cultivando as virtudes, os valores na sua vida, ela vai se reestruturando e vai fazendo as suas escolhas em relação daquilo que ela considera virtuoso, né? Aquilo que é correto, bom e justo. Quer dizer, ela vai direcionando a sua vida, ela vai significando de modo positivo, né? Então, nesta relação entre ser e parecer, né, é importante a pessoa ter clareza de como ela se coloca, né, em certas circunstâncias, de modo especial na relação com ela mesma, né? É importante que a pessoa seja sincera consigo mesma, que ela se reconheça, né, e trabalhe a sua coerência emocional, o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, procurando não criar tanto esta barreira ou essa distância entre o ser e o parecer, né? Como a pessoa relaciona isso. E é importante também que a pessoa procure ir além das aparências, né, dos estereótipos, né, da maquiagem, porque senão o sentimento acaba se fundamentando em superficialidade, né, em algo líquido, pegando aí um termo do sociólogo Bauman, né, que analisou bastante os comportamentos modernos, aí percebeu a liquidez, a fluidez com que nossas relações às vezes estão pautadas, estão estruturadas. Quer dizer, então é importante que a pessoa não se apegue nesses aspectos da superficialidade, né? Que nesta relação conjugal, nesta relação de amizade, nesta relação com a alteridade, é importante a pessoa procurar os valores, né, as virtudes, né, para ter um relacionamento
mais fundamentado, mais embasado em algo que é realmente mais duradouro e não no parecer ser apenas. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha que parecer ser melhor, se apresentar bem, usar a sua maquiagem, os seus cosméticos, que isso influencia na autoestima, mas mais importante é esta visão que a pessoa tem que ter por trás de tudo isso em relação a ela mesma, né? Como ela se coloca nesta relação entre o seu ser e o parecer ser, né? Isso dentro da reflexão pessoal cabe muito bem uma boa reflexão nesse sentido. Outro aspecto, né, que quando a gente pensa assim nas interações interpessoais, vem um aspecto, né, do conflito mimético apropriativo, né, que René Girard coloca muito bem, né? Às vezes na mímese a pessoa procura imitar o outro, né? Ela se articula de uma forma que tenta copiar, tenta ser o outro, e às vezes quando ela tenta se apropriar desta máscara do outro, aquilo que o outro apresenta, né? Aquilo que ela percebe do outro, e às vezes não deixa que o ser da pessoa flua, que ela seja ela mesma, né? Então aí vem os problemas de apropriação, a falta de liberdade no relacionamento, a desconfiança, o desrespeito, as agressões físicas e verbais que surgem por conta, às vezes, desse sentimento de apropriação do outro, de não deixar que o outro seja ele. Quer dizer, Sócrates já dizia que é importante a pessoa se sentir bem só pelo fato de sentir algo bom, né? Ela não precisa necessariamente ter o objeto ou algo que despertou esse sentimento nela, né? Quer dizer, a nossa alma, ela é revitalizada, ela é aquecida com esses sentimentos bons, né? Então não precisa necessariamente ter aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha. Quer dizer, só esse sentimento já impulsiona a nossa ação, né? E é importante a gente ter clareza que o modo como vivemos, né, o modo como vivemos é bem diferente do que gostaríamos de viver. Então há uma separação entre o real e o ideal, tá? Esses dois aspectos são importantes na nossa vida. Temos que ter um ideal, temos que ter uma perspectiva que a gente possa ir congregando os interesses, as ações, as atividades em função de um projeto maior, mas temos que levar em consideração que a vida real, como as coisas vão acontecendo na prática, é diferente daquilo que eu construo na minha mente, na minha visão cosmológica, né? E aquilo que o outro também constrói no seu mundo interior. Então, daí a importância do diálogo, da conversa para a superação de conflitos, né? Ter esta tranquilidade, esta serenidade para abordar questões no nível da consciência, no nível da razão, tentando não se elevar pelas paixões, né? Pela emoção, que aí pode causar, né, danos às vezes irreversíveis na vida das pessoas. Se você não consegue, né, com seu companheiro, com a sua companheira, com o seu esposo, esposa, namorado, namorada, ter um diálogo assim tranquilo e sereno, procure alguém para intermediar esta conversa, né? Hoje tem vários profissionais, vários terapeutas que podem auxiliar no acompanhamento de casais, né, de namorados, de pares aí, né? Tem psicólogos, psicanalistas, filósofos clínicos, terapeutas integrativos e várias outras abordagens que trabalham nessa perspectiva do aconselhamento, da orientação, da terapia, né? Que pode ajudar a pessoa a fazer suas melhores conexões, as suas intersecções
positivas com as pessoas, né? Superando assim certas dificuldades, né? Porque às vezes, se não tem uma intermediação, fica difícil, né? Cada um fica no seu mundo, né? Fixo nos seus conceitos, nos seus princípios de verdades, e não se abre para entender, para compreender o outro, não faz esse esforço de ir ao mundo do outro e tentar perceber como o outro se articula, como o outro vê dentro da sua historicidade, né? Então, são aspectos que é muito importante a gente ter presente, procurar uma boa conexão, né? Seja na sua comunidade, com o seu pastor, com alguém lá da sua igreja. Se você é evangélico, procure aí, né, alguém da sua comunidade de fé, que é uma referência, né, que pode dar uma ajuda, uma orientação. Procure um padre, você que é católico, né, procure um padre. Procure um líder aí de comunidade, uma pessoa experiente. Procure a pastoral familiar, alguém que possa ser uma referência na orientação espiritual, no aconselhamento na sua vida. Todos nós precisamos de orientações, né, de conselhos, né, e refletir sobre a nossa própria vida, nos confrontar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, porque só assim nós crescemos, né, e aprendemos, né, a partir dos nossos próprios erros, das nossas limitações. É importante ter esta disposição para crescer cada vez mais, né? Crescer cada vez mais. E há muito, né? Há muito a ser feito, né? Nós podemos estar construindo, né, uma família, uma comunidade, uma sociedade melhor à medida que escutamos, à medida que ouvimos, à medida que damos atenção, à medida que respeitamos o outro no seu modo de ser, no seu modo de agir, né? E que o outro respeite também as limitações do outro, né? Não provoque, não desperte a fúria do outro, né? E é uma relação complicada essa, de interagir com as pessoas, mas ao mesmo tempo é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Nós, seres humanos, somos seres sociais, gostamos de estar com, né? E nesta relação com o outro, nós construímos o nós, construímos a comunidade, construímos a família e, ao mesmo tempo, nos abrimos para esta dimensão do transcendente, do inefável, porque nos damos conta que o nosso projeto, seja ele pessoal, seja ele coletivo, é um projeto que não se limita ou não acaba nesta dimensão temporal. Ele vai além, ele é fruto da graça de Deus, da vontade de Deus, porque tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Então, é importante sempre estar refletindo sobre o nosso sentimento, sobre os nossos pensamentos. Um outro aspecto importante nesse sentido hoje é a pessoa saber relacionar o mundo real com o mundo virtual, né? E aí vem o celular, que é essa arma aí muito perigosa, quando não bem usada pode causar um transtorno na vida pessoal e na vida de outras pessoas, né? E os contatos, as abordagens, as brincadeiras, às vezes fora de contexto, pode irritar, pode dar margem a desentendimentos, né, a dúvidas, mesmo esse sentimento de traição, né, que pode às vezes a pessoa querer estar controlando o aparelho celular, enfim. Quer dizer, o ciclo de amizade de um é diferente do ciclo de amizade de outro. As abordagens que são feitas às vezes não é entendida, não é compreendida pela outra parte, e isso causa certo constrangimento. Então, como resolver isso? Como a pessoa não se sentir numa situação difícil? Primeiro é importante dialogar, né? Conversar, procurar chegar a um senso comum no que refere
a questões práticas, tá conversando, abordando mesmo, né, certos assuntos, né, o uso do aparelho, né, aí a pessoa vai conhecendo, vai sabendo mais sobre a outra, né, e vai desenvolvendo também a confiança, né, o respeito, né, a consideração. É isso aí, caro ouvinte, estamos chegando aqui ao final da nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Foi um grande prazer estar trazendo estes assuntos aqui para a nossa reflexão, o amor como remédio para a alma, aí 1 Coríntios 13, né? Neste aspecto, nesta dimensão da resiliência, o amor que cura, que restabelece, que fortalece as relações interpessoais, né? Então vamos cuidar desse sentimento importante na nossa vida, vamos alimentar esse sentimento com coisas boas, para que as nossas relações, para que a nossa família, a nossa sociedade seja uma sociedade melhor, de pessoas que se amam, pessoas que se respeitam, pessoas que primam pelo bem-estar do outro, né, que deixam o outro ser aquilo que ele é, e o modo de ser do outro também não seja uma forma de agressão a outra pessoa. Daí a importância de saber também equacionar a vida pública com a vida privada, tá fazendo estas separações. Com algumas pessoas a pessoa tem mais liberdade, com outras não tem tanta liberdade, portanto não tem nenhum direito de tendo que estar se expondo à sua vida, à sua interioridade. Então é importante ter cuidado nesse sentido. Procure um grupo de amigos, né, pessoas que você realmente confia, acredita, para ter esse espaço de conversa, de diálogo, de sentir bem e manter-se fortalecido, manter-se fortalecida a sua interioridade, né? É isso aí, caro ouvinte. Então fica aí o meu cordial boa noite a cada um de vocês que estiveram até agora conosco, aqui nas ondas da Rádio Boa Notícia FM, você que nos acompanha pelo canal Saúde Mental e Resiliência no YouTube. Deixe o seu comentário, faça alguma sugestão de tema, de abordagem, aí na linha da saúde mental e da resiliência, que é o tema que nós trabalhamos aí no nosso canal, e quem sabe a gente pode estar abordando aqui, né? Então agradeço aí a orientação que recebi desse tema, né, que nós abordamos hoje. Se você tiver uma sugestão de um outro tema, coloque aí para nós, partilhe aí no canal, dê a sua opinião, para que a gente possa estar pesquisando e trazendo informações para que a gente possa ter uma saúde melhor, uma saúde mental melhor. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Fiquem com Deus.